Um bom dia, nessa manhã de domingo, de chuvosa, depois de uma certa estiagem, né? Nós temos que agradecer ao Senhor por isso. Jesus disse que a chuva cai para os justos e para os injustos. A chuva caiu, nós agradecemos, os injustos não. Geralmente não. Mas nós vamos hoje falar um assunto muito importante e nesse assunto ele enquadra-se algumas pessoas mais injustas ainda que poderiam parecer ser e se manifestam. Nós vamos trazer para você, pai que está aqui, um alerta grande, interessante, muito importante sobre este assunto criança. Antes, vamos à palavra de Deus. Jesus, lá em Mateus 18, a partir do verso 1, nós podemos observar uma das situações que Jesus acena para a inocência das crianças como exemplo para nós adultos. Na criança, Jesus mostrou o caminho da pureza, a inocência, a ingenuidade, a ausência de malícia, isto é, a infantilidade inerente da criança. Enquanto os apóstolos achavam desnecessário crianças entre eles, Jesus mostrou que devemos ser do jeito delas e censura com dureza quem pervertê-las, com sentença de suicídio, de afogamento. Versículo 1, nós vamos ler: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior do reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como meninos, de algum modo ou de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior do reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome o menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Logo no capítulo sequente, versículo 13, Mateus 19, trouxeram então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os seus discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? Duas passagens que nós vemos Jesus interferindo sobre as crianças estar ao lado e a condição das crianças. Vamos falar então em relação ao que Jesus disse e sobre os dias de hoje. Você saiba que uma geração, ela chega ao fim do poço, nas últimas instâncias, depois de não restar mais nada de perverso para se poder fazer. Nós notamos isso quando começa a perverter a criança. Quando tiram delas as bonecas, tiram os carrinhos, as canções infantis e forçam coisas que nem adultos deveriam fazer. Tira a inocência de uma forma violenta, sorrateira e traz a ela toda a malícia, toda a sensualidade, todas as coisas que pervertem o ser humano. Assim está o nosso país, infelizmente, nos dias de hoje. Causado por uma minoria influenciadora de alto potencial mercadológico e de avanço nas mídias e nos canais de televisões globais, a serviço do mal e de pessoas que estão no submundo da influência. Eles querem impor a iniciação das crianças no mundo sujo dos adultos pervertidos. Fazem valer uma infância perdida, o salto para a perdição,
Eu pergunto para você, que adultos serão essas crianças? Precisamos falar e marcar posição sobre esses tristes fatos que andam varrendo nosso país. E porventura estão entrando dentro da sua casa, através da televisão, através do computador, através do celular, de todas as mídias possíveis. Você já deve ter ouvido falar dessas exposições de nudez, de perversão sexual, de profanação em nome de uma suposta arte. Zoofilia, sexo explícito, homossexualismo infantil, perversão e profanação aos cultos sagrados. Apologia à pedofilia, à blasfêmia religiosa e à degradação moral, ética e civil, entre outras orgias típicas só vistas em Sodoma e Gomorra, generalizada em Sodoma e Gomorra. Esta iniciação forçada contra a natureza infantil, com uma carga de todo tipo de aberração imaginária da mente depravada desses mensageiros do mal, rasgam o estatuto da criança e adolescente, que porventura eles usam com fartura para proteger menores infratores reincidentes. Para uma coisa o estatuto serve, para outra não. Estranho isso. Onde está a lei? Onde estão os juízes? Onde estão a promotoria? Chamamos você para uma marcação de postura para a proteção e defesa das nossas crianças, da família e da Igreja de Cristo. Temos que arregaçar as mangas das nossas luzes. É uma leva de pessoas a serviço do mal que se acham artistas, intelectuais, jornalistas e com muito poder de propagação e convencimento. Vários meios de comunicação, inclusive o Ministério da Cultura com a sua cartilha. E para nossa surpresa, até o Ministério Público recomendou reabertura dessas exposições, alegando liberdade de exposição artística. Chamam isso de arte, inclusive aqueles que ganham altos salários para nos defender. Esses querem implantar um ambiente podre de Sodoma. A lei do quanto pior, melhor. A intenção é tomar sua filha, seu filho, sem a permissão para um culto à perversidade. E não só isso. Esses querem implantar um Deus do passado e que nunca morreu, que era rodeado de crianças para serem sacrificadas. Nossas crianças é a oferenda requisitada. Moloque é um Deus que exige crianças. Deus dos antigos cananeus, uma antiga civilização do Oriente Médio. Esse Deus pagão continuou sendo adorado na Grécia, na Babilônia e na Europa. Ainda hoje ele é servido, até então em culto oculto, por muitos homens que governam grandes empresas e países. Os poderosos ainda cultuam esse Deus. Para surpresa sua, mais informação. Para quem não sabe, é um submundo pagão ainda existente, escondido nos mais sórdidos porões do poder e do dinheiro que circula pelo mundo. Dinheiro da corrupção, dinheiro da exploração, dinheiro de venda de órgãos, dinheiro de venda de pessoas, dinheiro do tráfico. No livro das orientações que Moisés ensinava ao povo, ele determina fugir deste culto de sacrifício a crianças. Não deixe eles adotarem seus filhos. No livro de Levítico, livro das leis, 18 e 21, no começo, diz assim Moisés: e da tua descendência, isso é dos seus filhos, não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é.
É a escola que eles estão perfazendo. Nem te deitarás com o animal, a zoofilia, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal, para juntar-se com ele. Confusão é. Esse é o Deus da abominação, o Deus da confusão. Ele está no nosso meio. Centenas de séculos passados, o profeta Moisés alerta sobre essa abominação reprovada por Deus. Esse pessoal que quer tornar público e popular o culto de sacrifícios, odeia o cristianismo e a lei de Deus. Pode ver que eles perseguem o cristianismo, perseguem a lei de Deus. O inimigo não morreu, não mudou, não trocou de Deus, não se converteu. Essa investida sorrateira, com argumentos artísticos, tem o objetivo de levar seus filhos ao sacrifício da alma, aos deuses mais implacáveis que existem. Começou com a droga, começou com os bailes sexualizados do funk, começou com a perversão, com a liberação e outras coisas que agora chegou ao ponto de arrebatar as crianças, porque os pais, a maioria, já se foram. Deuses que exigem sacrifícios para manter suas riquezas e aumentar suas colheitas. Pode associar que os que defende são aqueles que têm medo de perder poder. Seus deuses pedófilos estão famintos do infanticídio de fogo, de domínio. Se você ignorou esse perigo, ainda pode acordar para as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade vos digo que se não converteres e não vos fizerem como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eles não estão preocupados com o reino dos céus, porque o reino deles é aqui. Mas você deve estar. Você deve estar. Se você um dia chamou seu filho de anjinho do Senhor, prepare ele para ir no encontro com os anjos do Senhor. Mateus 19:14 diz: Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Se você não deve estorvar as suas crianças ir à igreja, ir ao culto ao Senhor, você deve estorvar seus filhos a ir nesses lugares abomináveis. Jesus não disse para você ser uma criança ingênua, mas para ser como uma criança, isto é, limpa de coração. Porque, disse Jesus, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Devemos ter uma limpa ingenuidade das crianças para poder compreender o reino dos céus e viver com eles. E também devemos ter responsabilidade de manter a ingenuidade das nossas crianças, para que a seu tempo saibam as coisas desse mundo necessárias, de uma forma saudável. Será mais fácil conhecer o nosso Deus maravilhoso. Somos responsáveis pela guarda, alimentação, proteção dos nossos infantes. Não dê seu filho ao mundo, ao Deus desse mundo, que só destrói e mata. Olhe para o mundo de hoje e veja como ele está. Você vai ceder seu filho para esse mundo? Você acha que esses perdidos têm credencial para falar alguma coisa para os nossos filhos? Eles têm moral alguma, religião alguma, qualificação alguma para dizer o que nossos filhos devem ver e sentir e palpar? Com certeza você, pai, não tem obrigação de cuidar deles com propriedade da sua vida e de seus atos. Espero que nenhum de nós somos pais frutos dessa descendência. O bom exemplo deve vir de casa, pois fora de casa o fogo está aceso para o sacrifício, para o rapto. Os cães estão latindo. Se você ainda não ouviu os seus latidos, já passou o tempo. Seus filhos, você está perdendo seus filhos, porque eles podem estar ouvindo o latido dos cães e caindo no encanto deles. Reflita sobre isso. Cuide daquilo que Deus te deu. Amém. Obrigado.